A Câmara dos Deputados analisa nesse momento, agora nesse instante, a PEC que acaba com a escala 6x1. Esse texto propõe um período de transição de 14 meses para o início da jornada de 40 horas semanais. Os detalhes vamos então ao vivo com a nossa repórter, ela está lá posicionada, Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. A análise da PEC continua, segue ainda sem previsão nenhuma de terminar. Realmente é um processo longo que acontece aqui no plenário da Câmara, mas os governistas, o governo, eles estão todos bem otimistas. Conversei mais cedo com o ministro Guilherme Boulos, um dos principais articuladores dessa proposta. Eles estão falando em pelo menos 370 votos, até 430 votos favoráveis, lembrando que precisa de pelo menos 308 para avançar. Até o momento, quem tem se posicionado contra essa proposta são os partidos Novo e Missão. De resto, no geral, todo mundo está apoiando o avanço, inclusive o PL, mas com algumas observações. Eu ainda vou chegar lá. Primeiro, vamos então falar sobre como fica esse texto de acordo com o que foi aprovado até o momento, por exemplo, na comissão especial, hoje mais cedo, aqui também na Câmara dos Deputados. Bem, primeiro, a proposta então reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Vai ter uma transição de 14 meses para isso, em duas etapas. A primeira etapa entra em vigor 60 dias depois da promulgação do texto, reduz de 44 para 42 as horas semanais trabalhadas. A segunda etapa entra em vigor um ano depois desses 60 dias, reduz então para 40 horas semanais trabalhadas. Essa foi a transição acordada entre o presidente Lula, Hugo Mota e também a maioria dos líderes partidários aqui na Câmara dos Deputados. Na prática, depois de 60 dias é que os trabalhadores passariam a ter, então, uma escala de 5x2. Quem recebe mais de R$21.000 por mês e for registrado, não vai ter limite de jornada, controle de ponto. A intenção é evitar a chamada pejotização. Vai vir ainda também um projeto de lei com base no texto enviado pelo governo para detalhar situações mais específicas. Bem, o que eu quero dizer agora é que o PL, partido, então, do Jair Bolsonaro, o principal partido de oposição aqui na Câmara, apresentou uma emenda para que a escala, na verdade, não seja mais de 5x2, mas sim de 4x3, que nem queria lá atrás a proposta original que deu, então, origem ao texto que está em debate agora, e sem transição nenhuma. O governo, é claro, criticou muito, disse que é oportunismo da oposição. Boulos, ele que está aqui na articulação até o último minuto, disse ser uma 4x3 fake, e a atitude foi vista até mesmo pelo Centrão como uma irresponsabilidade por parte da oposição, uma tentativa então de constranger o governo, oferecendo uma escala que em tese seria mais benéfica para os trabalhadores. Mas pelo menos o governo acredita que aqui vai realmente andar e vai ser aprovada hoje. A preocupação do governo agora já se concentra na outra casa, já se concentra no Senado Federal. No mundo ideal, eles querem a aprovação da PEC no Senado até julho, antes do recesso parlamentar. José Guimarães já está conversando com Davi Alcolumbre, mas a oposição já se movimenta, já articula para alongar cada vez mais essa tramitação, fazendo com que a proposta passe por várias comissões temáticas antes de chegar ao plenário. É claro, então, que tudo isso a gente vai ver, inclusive, se vai gerar mais um desgaste interno entre a própria Câmara com o Senado Federal. William, volto contigo. Ok, Luciana, você vai ficar aí a postos o tempo inteiro, né? Conforme a votação caminha, se for o caso, a gente interrompe, você grita daí, e na gíria nossa, e a gente interrompe no momento que você achar necessário. Então, a gente fica esperando aí as suas atualizações. Eu aproveito pela ordem, professor Pastor, e pedir um minutinho só seu de paciência. Eu queria ver com o Daniel e com o Caio essa tramitação agora. Quer dizer, a gente dá por certo a aprovação agora na Câmara. Quais são as perspectivas, começar com você, Caio, de tramitação no Senado? Em que ritmo? Bom, o Senado
Rito normal, essa expressão que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dito aos senadores, isso significa que não será um rolo compressor, como foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, e nem será um ritmo atrasado, né, retardado, justamente para impedir que o governo colha os efeitos dessa PEC a ponto ainda do primeiro turno da eleição. Agora, rito normal, William, tem várias variáveis aí. O rito normal do Senado, o regimento é diferente do da Câmara. No Senado seria despachar, chega, lê, despacha para a CCJ, e a CCJ tem até 30 dias para analisar e ir para o plenário. Só que se tem uma alteração no plenário, volta para a CCJ. Então tem várias manobras e variáveis ali que o normal pode durar muito ou pouco, é isso? Exatamente, é bem isso, né? Okay. E a melhor saída para o Davi Alcolumbre numa dessa é falar, bom, vai ser normal. É normal, mas o normal pode surpreender, William. Daniel, é isso? William, o Caio já coloca um pouco disso. O Davi Alcolumbre tem sido um pouco enigmático nos sinais. Ontem foi uma delegação de empresários, estava Paulo Scaff, presidente da Fiesp, José Veloso, da BIMAC. Mostramos as imagens, foi. Se reuniram com os senadores. Depois disso, temos uma apuração de que o Hugo Mota conversou com o Davi Alcolumbre para falar sobre a tramitação. Nessa conversa, Davi Alcolumbre disse que não vai segurar. Ele não vai segurar. E ele, de fato, não se comprometeu com os empresários. Agora, o que é não segurar? Para alguns, isso foi entendido como antes do recesso parlamentar em julho, dá para aprovar. Se passar do recesso, aí não vai ser antes das eleições. Mas é uma bandeira ali que não é do Davi Alcolumbre, isso que é importante. Aquela grande bandeira, grande marca que o Hugo Mota procurava, e chegou a procurar lá atrás com a reforma administrativa, virou a 6x1. Então, por isso que a gente não tem garantia de se vai ser tão breve quanto desejaria o governo. Ok, agora vamos ao mérito de tudo isso, professor José Pastore. Temos um catálogo enorme aqui de questões detalhadas e específicas. Mas eu queria, em primeiro lugar, ouvir a sua avaliação do impacto mais geral de algo que você, Pastore, em público, no debate público do qual você vem participando ativamente, chamou de desastre social em relação a essas alterações. William, essa expressão desastre social, ela pode ser facilmente entendida se você verificar que uma medida desse tipo que mexe com todo o setor produtivo, não é só aquelas pessoas que estão trabalhando 6x1 ou 44, mas mexe com todo o setor produtivo. É claro que vai haver uma reação, vai haver um ajuste do lado das empresas, do lado da economia, porque você tem um aumento abrupto, assim, da folha de salário para todo o setor formal, de 10%, que é mais ou menos aquilo que se estima nessa saída da 44 para 40. Mesmo que seja intermediariamente para 42, você tem 5 mais 5. Cumulativamente, você vai chegar lá e, se você considerar os aumentos salariais normais que ocorrem nas datas bases, eles são muito menores do que esses. São aumentos salariais de 1% acima da inflação ou 2%, às vezes nem dá acima da inflação. Agora, de repente, você tem um impacto de 10% nas folhas de salário, as empresas vão buscar um ajuste. Existem 4 tipos de ajustes possíveis e prováveis também. Primeiro, elas passarão para os preços dos bens e serviços. Quem é o grande prejudicado nisso? O trabalhador. Ou então, elas começam a demitir aquele trabalhador que ganha mais e começam a contratar aquele que ganha menos. Em geral, quando ela demite o que ganha mais, ela demite um mais idoso, mais idade. Rotatividade. Quem é o grande prejudicado? O trabalhador. Ou então, ela simplesmente parte para a informalidade, ela fala, bom, quer saber de uma coisa, eu vou deixar uma parte no formal aqui, uma outra parte vai na informalidade. Aí, na informalidade, ele não tem proteção nenhuma. O grande prejudicado, outra vez, é o trabalhador. Ou então a empresa vai dizer o seguinte, eu vou automatizar, vou mexer um pouco no tamanho da minha empresa, vou mexer a produção. Ou seja, diminui as oportunidades de emprego, né? Desemprego.
prejudicado o trabalhador. Então, isso aqui tudo são ajustes que eles vão recair nas costas dos trabalhadores, não dos parlamentares. Eu acho que esse é um desastre social muito grande, porque o trabalhador já sofre com muita redução de salário, muita redução. Todos acompanham, a gente sabe o que é. Agora, veja bem, você fala, não, eu vou manter o salário. Você vai manter o salário, mas se o preço no supermercado sobe, o poder de compra dele cai. Não adianta manter o salário. Se a tarifa de ônibus sobe, não adianta manter o salário, porque o poder de compra dele cai. Então, é uma mudança muito complexa e muito extensa, viu, William? Tem certos detalhes de impacto na economia que as pessoas acho que não chegaram a avaliar bem, sabe? Por exemplo, você pega o caso da escala, a nova escala 5x2, 2 dias de folga, né? Muito bem, 2 dias de folga. As pessoas vão circular menos, não vão? 2 dias de folga, vão ficar, teoricamente, vão ficar em casa. Pode arranjar um bico, mas teoricamente vão ficar em casa. Se elas circulam menos, a demanda por vários serviços diminui. Veja só que reflexo indireto importante. Então, a demanda, por exemplo, para a lanchonete lá na cidade, onde o pessoal costuma comer quando vai na base de 6 dias, e agora vão 5 dias apenas, cai a receita. Então, além dela ter uma despesa de contratar mais gente, ela vai ter uma redução de receita. E quando as pessoas forem trabalhar no dia seguinte, elas não vão almoçar 2 vezes porque não almoçaram no dia anterior. A receita é a receita perdida. A mesma coisa acontece com o ônibus. Você não pega o ônibus naquele dia, você diminui a clientela, diminui a demanda, é receita perdida. Então, Pastor, todos esses desdobramentos, eles podem gerar muitas consequências sociais preocupantes. vamos a alguns aspectos específicos. Deixa eu colocar meus colegas agora na roda. Thaís. Professor, o senhor coloca uma preocupação que a gente vem conversando há bastante tempo, que é o efeito no setor público, porque o governo demonizou, o governo e os parlamentares demonizaram o setor privado, né, como se o empregador fosse o grande vilão de toda a história. Mas a gente viu os municípios e a Confederação Nacional dos Municípios indo para Brasília dizer, pelo amor de Deus, vocês vão quebrar a folha de pagamento dos terceirizados e dos contratos feitos pelos municípios. Aí a PEC vai e cria lá uma distorção. O setor público vai ter até 1 ano para se adaptar e o setor privado que se vire. Qual é o desastre que isso causa? Bem, do ponto de vista econômico, viu, Thaís, é muito difícil que você consiga também resolver o problema nesse espaço, nesse período de tempo dos 12 meses. Isso pode chegar, depois de 12 meses, o problema não está resolvido. As empresas terceirizadas tiveram um aumento grande de folha, as prefeituras ou o Estado não podem aumentar a receita das empresas porque a lei da responsabilidade social impede, não deu tempo de fazer o ajuste, não, sei lá, faz uma medida provisória, prorroga por mais 12 meses. Ou seja, a PEC criou um problema de isonomia muito sério. Por que isso aí não se ajusta também, não se aplica também para muitas empresas do setor privado, esse ajuste de 12 meses? Esse é um problema muito sério, está quebrando um princípio de isonomia, ou seja, um tratamento privilegiado para o setor público de 12 meses para acertar os desequilíbrios. Mas e o setor privado não vai ter desequilíbrios? Eu não sou advogado, mas os meus colegas estão dizendo que esse é um problema jurídico sério. Um outro problema jurídico muito sério, que eles estão muito preocupados, é o seguinte: a PEC está praticamente revogando acordos e convenções coletivas que foram negociados legitimamente, legalmente e com toda a independência entre as partes. Está anulando, está cancelando. Veja, a própria Constituição, ela diz o seguinte: nenhuma lei pode cancelar um contrato que foi firmado legalmente, anteriormente, dentro da vontade das pessoas. Então, você imagina, Thaís, você compra uma casa,
dá metade de entrada e está pagando o resto. Daí a pouco aparece uma lei e fala assim, não, esse contrato está anulado. Onde é que está a segurança jurídica que é necessário garantir? E a Constituição garante isso aí, porque ela diz assim, nenhuma lei posterior pode anular um contrato já acertado legalmente, claro, legalmente. E é isso que acontece, acordos e convenções coletivas foram acertados legalmente, com toda a independência, com a liberdade. Como é que você vai anular uma coisa dessa? Então, tem coisas no campo jurídico que estão preocupando demais. Isso pode dar uma avalanche grande, o que o William acabou de citar, uma avalanche de ações no Supremo Tribunal Federal. O Daniel, Então, além de todos os prejuízos econômicos e sociais, você tem essa encrenca aí no campo do contencioso, né? Daniel está querendo fazer uma pergunta, o senhor pastor. Professor, eu queria aprofundar esse ponto que o senhor mencionou, que é da renegociação potencial ali de acordos e convenções coletivas de trabalho. Tem algumas categorias muito fortes, metalúrgicos, você tem ali também comerciários, que vão ter que fazer uma adaptação em 60 dias para já reduzir 2 horas na jornada semanal. E para isso vão ter que revisitar as atuais convenções e os atuais acordos coletivos de trabalho. Como é que o senhor imagina que vai se dar essa renegociação? Isso é tempo hábil para que haja esses novos acordos ou aí a lei simplesmente se impõe? Olha, fazer ajuste de jornada e de escala é uma coisa bastante complexa. Quem monta escala e administra escala sabe disso. Então, vai haver muita empresa que não terá tempo hábil para montar uma nova jornada, para montar uma nova escala, para começar a dar treinamentos adequados para as pessoas, para poder fazer o ajuste que será necessário em termos de turnos. Turnos quer dizer manhã, tarde e noite. É muito complexo isso para ser resolvido de uma maneira rápida. E outra coisa também, Daniel, a PEC não está valorizando muito a negociação, ela está valorizando a legislação. Ou seja, a ideia é impor, não é? Tanto a jornada quanto a escala nesse curto espaço de tempo, que é uma coisa inusitada. Eu nunca li na literatura um país que legisla sob escala. A jornada ainda tem um meio a meio, assim, mas escala, e o Brasil está o quê? Está proibindo uma escala, está proibindo a escala de 6x1 e está obrigando todo mundo a entrar na escala do 5x2. Vai valer para o salão de beleza e para a cirurgia. Vai valer para a farmácia e também para o aviário. Não tem cabimento você colocar uma camisa de força em termos de escala e também em termos de jornada para toda a economia brasileira, porque o mercado de trabalho é muito diversificado, tem muitas peculiaridades. O Brasil tem, só classificado pela CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, tem 2.400, mais ou menos, ocupações diferentes, cada uma com a sua peculiaridade.